Lucas 24, verso 25. Diz assim: Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Amém. Observem, irmãos, aqui essa passagem que eu gosto muito da Bíblia. É uma passagem onde Jesus mesmo explica o que? A Bíblia para os seus discípulos, né? No caso aqui eram 2 deles. E observa-se que Jesus ele é bem enfático. Aqui está, né, o ponto chave aqui da mensagem, né? A ênfase. Jesus ele então diz para os discípulos, para aqueles 2 discípulos dele, né, que estavam na estrada de Emaús, ele disse para eles: vocês são o quê? São inteligentes? Foi isso que ele disse? São o quê? O que significa a palavra nécio? Aldo, sabe o que é? Nécio. Na nossa linguagem, assim, no Nordeste aqui, né? É burro. Você já disse a alguma pessoa isso? Deixa de ser burro, fulano. Já disse? Quer dizer, naquela cultura de Jesus era mais ou menos isso, né? Talvez Jesus ele não fosse tão ofensivo assim, mas aquela palavra significava isso, tolice. Pessoas bobas, desapercebidas, pessoas que você precisa desenhar as coisas para poder entender. Não tem pessoas assim, né? Você explica, fala, desenha para a pessoa entender. E ainda assim, não entendiam. Olha o que Jesus estava dizendo para eles. Vocês não têm a Bíblia, vocês não lêem a Bíblia, por que é que vocês não vê lá? Não está dizendo lá que o Cristo devia morrer? Você está entendendo? Só que Jesus ele era muito paciente, é diferente da gente, né? A gente vai falar com as pessoas, eles não tem tanta paciência assim, né? Você não está vendo o que é que está dizendo na Bíblia? Não, é não sei o que, mas Frei Damião disse outra coisa, mas Padre Cícero disse outra coisa. Siga Padre Cícero se você está dizendo que ele falou isso aí. Eu, como o Josué disse, a minha casa serviremos ao Senhor, né? Nós aqui seguimos a Bíblia, a palavra de Deus, não é assim? Valorizamos muito, damos muita importância a pessoas como Padre Cícero, como Frei Damião, foram homens importantes na cultura nordestina. Valorizamos muito pessoas que estudam a Bíblia, teólogos, não é isso? Homens entendidos que explicam a Bíblia. Valorizamos muito, mas valorizamos acima de tudo a Bíblia. Está acima de qualquer homem, por mais importante que ele seja, por mais respeitado que ele seja. Na época de Jesus era do mesmo jeito. As pessoas valorizavam os homens, valorizavam os líderes religiosos. E qual foi o resultado? Desvalorizaram a Bíblia. A Bíblia estava escrito desde o começo. Desde aquele primeiro cordeiro que foi morto no jardim do Éden, estava anunciado que o Cordeiro de Deus também iria morrer. Quando Abraão foi sacrificar seu filho Isaac no Monte Moriá, já estava prefigurado também ali a morte do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, e que não haveria substituto para ele, como houve para Isaac, né? Quando Moisés instituiu o sistema de sacrifício no tabernáculo, todos os dias eram mortos dezenas de animais ali. E esses animais simbolizavam quem? Cristo. Observe, irmãos, estava tudo escrito no Antigo Testamento. O profeta Daniel, ele fez uma profecia que tinha até data. E dizia assim, vai ter 70 semanas e quando chegar a 70ª semana, que é a última, né? Ela vai ser cortada no meio e no meio o ungido será morto. O ungido será tirado, ou seja, o Messias será tirado de cena. Estava escrito na Bíblia. Estava escrito que o Messias ali, em determinado momento, seria tirado de cena. Só que aquela era uma mensagem que as pessoas não gostavam, não queriam por algum motivo, né? E não davam ouvidos a ela. Se você for ler o livro de Salmos,
Aí é que tem, né? Salmo 22, ele fala detalhes de como seria a morte. Diz que foi colocado entre malfeitores, diz que as suas vestes foram divididas, diz até as palavras que o Messias falaria na cruz, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Estava lá escrita no Salmo 22. Se você ler o livro de Isaías, no capítulo 53, não é isso? Tem ali chamado o texto que fala do servo sofredor. Ele dizendo que, como um cordeiro, foi levado para o matadouro, não é assim? Ele não abriu a boca. E vai detalhando ali, e está tudo escrito. No entanto, as pessoas foram... Nessa passagem aí, fala que os discípulos estavam totalmente decepcionados. Como é que pode? Ele morreu. Aí Jesus pega a Bíblia, né? Olha aqui, o que está dizendo aqui. Começando por quem? Por Moisés. Não é assim que fala aí? Todos os profetas, nos Salmos, ou seja, Jesus pegou a Bíblia toda deles, né? Só olha aqui, está escrito. Por que vocês estão decepcionados? Por que vocês demoram tanto a entender as coisas que estão escritas? Não está escrito aqui? Meus irmãos, será que hoje o mundo é diferente? Será que hoje as pessoas entendem o que está escrito na palavra de Deus? Se entendessem, irmãos, não havia essa confusão que existe no mundo religioso, né? Nós estamos vivendo hoje o evangelho das ênfases. Se você for para a Bíblia, você vai observar que existe a ênfase que Deus dá a determinados pontos. Na época de Noé, a ênfase era o quê? Vá para a arca. Entendeu? Vá para a arca. Na época de Moisés, a ênfase era o santuário. Vai lá fazer tua adoração e o teu sacrifício no tabernáculo. Na época de Davi, havia uma ênfase. Na época de Ezequiel, o rei Ezequiel, né? Foi cercado por um exército, o exército de Senaqueribe, o rei da Síria, ia destruir Jerusalém, queria destruir, né? Enviou dois emissários, dois oradores, né? Para falar coisas negativas para as pessoas lá dentro de Jerusalém. As pessoas que estavam em cima do muro da cidade observando, e eles falando, ó, não acredite no que o rei de vocês está dizendo, porque aqui quem vai tomar a cidade vai ser a gente. Aí disse que o mensageiro que estava lá dentro da cidade gritou para eles, não fale em aramaico, que os teus servos entendem, não fale em hebraico para as pessoas do muro não entender. Era como se o mensageiro do rei estivesse dizendo assim, fala só a língua que a gente entende aqui para o povo não ouvir. E eles eram tão desafiadores, né? Que eles disseram assim, não, a gente vai falar na língua dessas pessoas aí mesmo, porque essas pessoas que estão aí, são elas que vão comer as próprias fezes e beber a própria urina. Olha só que mensagem dura, né? Que os mensageiros de Deus tiveram que confrontar. E a ênfase ali era o quê? Ezequiel disse, olha, não temas, confia em Deus e Deus está conosco. Essa era a ênfase, entendeu? E o povo se apegou a Deus e realmente Deus foi o salvador deles. Na noite seguinte lá, diz que passou um anjo no meio do exército da Síria, matou 185 mil soldados numa noite. Pensou? É um poder muito grande que um anjo de Deus tem, né? Porque em uma noite matar 100, se você for matar, um ser humano for matar 185 mil pessoas, pode botar tempo, viu? Um anjo matou numa noite. E na época de Jeremias, qual era a ênfase? Qual era a ênfase na época de Jeremias? A pregação de Jeremias era uma pregação que não era muito popular, mas era a ênfase que Deus tinha dado. Entregue-se ao rei da Babilônia, porque esse lugar vai ser destruído. Era uma mensagem desagradável que as pessoas não queriam ouvir, mas era a ênfase que Deus tinha dado para aquela época. Totalmente diferente da ênfase que foi dada na época de Ezequiel. Na época de Ezequiel, olha, se tranca dentro da cidade, que a cidade vai ser salva, Deus vai vir salvar vocês. Observe, era uma mensagem boa, né? Mas já na época de Jeremias era o contrário. Entregue-se ao inimigo, porque a cidade vai ser destruída. Dentro de
de Jerusalém, na época de Jeremias, a maioria das pessoas não aceitou aquilo. Não acreditou na ênfase que foi dada pelo profeta de Deus. E aí está o problema. A Alda estava perguntando aqui na lição, por que existem tantas igrejas se Deus é só um? Por que não se une? Não é isso? Deus, ele viu a corrupção do coração humano. O ser humano é movido por várias paixões, né, como a palavra de Deus diz, e por muitos interesses, principalmente interesse em dinheiro. Se fosse proibido que as igrejas recebessem dinheiro hoje em dia, acredito que uns 80% das igrejas acabaria, porque a grande maioria é movida por avareza, como Pedro falou, né? E o que essas pessoas fazem? Elas enfatizam o quê? Elas dão ênfase ao quê? Dízimos e oferta. E às vezes não é nem dízimo e oferta, eles já pegam outras coisas mais, distorcem a palavra mais distorcidamente ainda para pedir mais do que dízimo e oferta. E viu aqueles pastores pregando na televisão e diz aqui, não, porque Abraão fez o grande sacrifício, então você também tem que fazer um grande sacrifício. Aí eles pegam uma passagem que não tem nada a ver com dízimo e oferta e diz que aquilo é para você dar a sua casa, seu carro, seus bens. Tem um colega meu que ele foi trabalhar ali em Mãe d'Água, né? Na época a escala dele era 4x8, trabalhava 4 dias, folgava 8, né? Aí ele tinha ganhado uma moto. Aí foi trabalhar em casa, deixou a moto em casa, né? Bem novinha, ficou lá na sala, ele ficou admirando a moto. Aí foi trabalhar 4 dias, quando chegou em casa, cadê a moto? Aí procurou a mulher e disse, cadê a moto? A mulher disse, não, a moto eu botei na fogueira. Ele disse, oxê, botou a moto na fogueira, queimou a moto? Disse, não, botei na fogueira santa. E por que você fez isso com a nossa moto? Não, porque Deus vai nos dar outra. Vai nos dar mais. Observe, irmãos, que loucura terrível. Onde é que a palavra de Deus diz isso? Você tem que pegar as suas coisas. Se você for uma pessoa de coração voluntário e você aprender a ser generoso com Deus, amém, não é isso? Mas não é isso que é enfatizado nesses lugares, nessas igrejas. Eles são uns especialistas em distorcer a Bíblia para cada vez mais sugar das pessoas, dando uma ênfase que a palavra de Deus não dá. Nessas mesmas igrejas, as pessoas são ensinadas, né, a ser ricas, não é assim? Não, porque o cristão tem que ser rico e o cristão não pode ser pobre. Eu me lembro quando eu era criança, eu assistia muito um programa de televisão da igreja, que eles pegavam uma passagem bíblica que tem lá em Mateus, que dizia assim, ele levou nossas enfermidades sobre si e carregou as nossas doenças. O pastor, ele passava simplesmente o programa inteiro distorcendo em cima dessa passagem. Jesus carregou nossas doenças, Jesus levou nossas enfermidades. E se você ficar doente é porque você não tem fé e você tem que determinar a sua cura. E ficava rodando e arrodeando em cima daquele versículo e construiu toda a sua teologia, toda a sua doutrina em cima daquele versículo. Ensinando as pessoas que as pessoas têm que, se tem fé, não fica doente. Ou seja, a passagem bíblica, ela é válida, sim. Mas o que é que não é válido? O que é que não é correto? É você dar uma ênfase exagerada que ela não está dizendo aquilo. Se a passagem estivesse realmente dizendo isso, né, que eu e você não podemos ficar doentes, então o apóstolo Paulo não seria doente. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi simplesmente o maior escritor da Bíblia, o que mais escreveu livros na Bíblia. 14 epístolas foi Paulo que escreveu. Toda a teologia cristã é construída, baseada nos escritos do apóstolo Paulo e do Evangelho. A reforma evangélica do século XV, de Lutero, foi possível apenas por causa do escrito do apóstolo Paulo. Vocês conseguem me dizer mais ou menos qual é a importância do apóstolo Paulo para a igreja cristã? Não tem quem consiga medir. No entanto, Paulo era um homem que era assim como essas pessoas pregam, né? Que não adoece, que é rico. Você vai ler a Bíblia para tu ver. Não fica dando ênfase a uma passagem isolada que eles ficam ali só martelando em cima daquele direto. Vai ler a Bíblia como ela está dizendo mesmo. Tem uma passagem lá em Filipenses, Divan, que Paulo diz assim, eu sei viver na fartura e sei viver na dificuldade, na escassez.
eu sei viver. Ou seja, se Paulo fosse um pastor dessa igreja aí, dizer, eu só sei viver em fartura, né? Não sei viver em dificuldade, porque dificuldade é coisa de gente sem fé. Paulo, ele passou simplesmente a vida inteira com um negócio chamado espinho na carne. Vai para essas igrejas aí, para ele dizer o que é espinho na carne, vai dizer que tu está com um demônio. Você está com um demônio e tem que tirar. Será que Paulo tinha um demônio a vida todinha? Ele passou a vida inteira com espinho na carne. E por que ele enfrentou aquilo? Porque eu e você, irmãos, nós não mandamos em Deus. É Deus que manda na gente. Nessas religiões aí, eles ensinam você a mandar em Deus. Eu vi um cara cantando uma música lá, né? A música dizia assim, e determine, 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 determina, dizendo que era para você determinado. Está doente, determina a bênção. Está desempregado, determina um emprego. Eu tenho que determinar Deus. Já imaginou aí? Quando você vai para a Bíblia, irmãos, olha, Paulo, ele escreveu uma carta para Timóteo. E na carta dizia assim, Timóteo era um amigo dele, né? Um filho na fé, uma pessoa a quem ele educou no caminho, né? E ele disse, Timóteo, não beba só água, beba um pouco de vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Quer dizer, o vinho que Paulo recomendou ali era o suco de uva puro, né? Mas o que é que enfatiza-se aqui, né? Porque Paulo diz aí, Timóteo, deixa de ser fraco na fé, deixa de doença. Era para ele ter dito assim, né? Alguns pastores pregam hoje, né? Expulsa esse demônio de ti para tu não ficar mais doente. Foi isso que Paulo disse. Beba um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Por que Paulo não curou Timóteo? Porque Paulo não curava ninguém, meus irmãos. Quem é que cura as pessoas? Deus é que cura as pessoas. E Deus cura conforme Ele queira e conforme a manifestação dele na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Aí as pessoas ficam dando ênfase. Você está entendendo? E são milhares, milhões de pessoas iludidas, desenganadas por essas religiões, acreditando nessas baboseiras. E acreditando porque essa é uma mensagem extremamente agradável ao coração. É uma mensagem que tira Deus do primeiro lugar e coloca o ser humano no primeiro lugar, né? E coloca Deus em segundo lugar. Faz de Deus um fantoche na mão do ser humano. Outra coisa, é uma mensagem, a mensagem pregada por essas igrejas, é uma mensagem extremamente materialista. É uma mensagem que só fala de coisas dessa vida mesmo. Você está entendendo? É trabalho, é emprego, é cura, é dinheiro. A palavra de Deus, ela apoia isso, que você tenha um bom trabalho, que você tenha cura. Ela apoia isso sim ou não? Apoia sim. Mas o que é que ela não apoia? Essa ênfase exagerada, você está entendendo? Deixando de lado aquilo que realmente é mais importante. O que é mais importante? É a sua vida aqui ou a sua vida futura? O que é mais importante? É o seu trabalho aqui ou a sua salvação? O que é mais importante? É você conseguir um emprego ou você se arrepender dos seus pecados? O que é mais importante para Deus? Você está entendendo? Quando é que você vê pregações desse tipo na televisão aparecendo? Olha, você precisa parar de fazer o mal, você precisa se arrepender, você precisa se voltar para Deus, você precisa buscar o arrependimento. Isso é a ênfase que a palavra de Deus dá, entendeu? A obra, a mensagem do Evangelho. E o que é que essas religiões falsas fazem? Elas dão ênfase apenas às coisas materiais, Odivan. Se você está assim, aí começa a mostrar os exemplos, os casos de pessoas que estavam quebradas, né? E agora estavam bem-sucedidas. Meus irmãos, nem sempre ser bem-sucedido na vida significa que você é uma pessoa abençoada por Deus, não. Existem pessoas bem-sucedidas na Bíblia, como Salomão, por exemplo, né? Que foi um homem abençoado por Deus no começo do seu ministério, mas do meio para o fim,
ele se desviou. Se você for prestar atenção mesmo, os recursos, as bênçãos materiais, elas são muito perigosas para a vida dos cristãos fiéis e verdadeiros, porque elas cegam o entendimento das pessoas, elas ofuscam a mensagem de Deus, elas fazem com que as pessoas deem importância a coisas que Deus não está dando importância, enfatizem coisas que Deus não está dando ênfase. Jesus falou com aqueles homens, né? Vocês não estão vendo que está escrito aqui? Eles simplesmente não percebiam aquilo. Do mesmo jeito é hoje em dia. Está escrito aqui na Bíblia. Você vê, eu fico me impressionado muito com a mensagem de Elias, o profeta Elias. Quantos aqui acham que o profeta Elias era infiel? Algum de vocês acha que o profeta Elias era infiel? Ninguém acha. A palavra de Deus dá testemunho positivo do profeta Elias. O profeta Elias era um homem fiel a Deus, tão fiel que foi levado para o céu vivo, sem ver a morte. Já pensou? Agora eu pergunto a vocês, Elias era rico ou pobre? Elias era pobre. O profeta Eliseu, depois dele, Eliseu era rico ou pobre? Pobre também. Agora eu pergunto, ele era pobre porque não tinha fé? Hein? Ele era pobre porque aquilo fazia parte até do seu ministério, irmãos. O profeta Eliseu, ele chegou em um lugar uma vez, a mulher viu a condição dele, uma mulher que morava ali, né? Viu as condições dele, sabe, esse homem é um homem de Deus, mas ele não tem recurso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um quarto aqui para ele se hospedar nele. E a mulher tinha condição, Odivan. Aí fez, né? Fez um primeiro andar na casa dela, fez um quarto com escada, colocou uma mesa, uma cama, um pote com água ali, né? E disse, pronto, Eliseu, toda vez que você vier por aqui, esse aí é o seu quarto. Alguém já fez isso por você já? Isso eu teve que fazer por mim, porque ninguém fez. Eu mesmo peguei, trabalhei, peguei o dinheiro e fui lá e fazer. Por que Eliseu não fez isso? Porque ele não tinha dinheiro, você está entendendo? Não tinha recurso. Uma vez chegou um homem carregado com 10 camelos de ouro. 10 camelos carregados. Era ouro, era prata, era roupa. Tudo que havia de melhor, né? Na porta da casa de Eliseu. Aí isso aqui trouxe para você. Tudo seu. Foi o que Eliseu disse. Se Eliseu fosse um pastor dessas igrejas aí, ele ia dizer, eita, esse aqui é um abençoado de Deus, esse aqui agora vai ser abençoado pro resto da vida. Mas o que foi que Eliseu fez? Volta com tuas coisas, que eu não quero nada teu. Não quero nada teu, pode levar de volta. Mas aceita pelo menos um camelo, o cara insistiu com ele, né? Pelo menos um camelo que eu deixo aqui. Não quero nada seu. E continuou o resto da vida o quê? Pobre. Pobre. Era porque ele é amaldiçoado? É porque não crê em Deus? Pelo contrário, irmãos. A pobreza de Eliseu era a sua credencial. Entendeu? A pobreza de Eliseu representava a poder e a ação de Deus na vida dele. O apóstolo Paulo foi quem disse isso, né? Lá em 2 Coríntios 12, né? Ele diz assim, quando eu sou fraco, então é que sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Esse é um evangelho desagradável, as pessoas não querem ouvir disso, né? Não querem ouvir falar nem em pobreza, né? Não querem ouvir falar em doença. Irmãos, se Deus derramar bênção em nossa vida, nós devemos receber, não é isso? Mas nem sempre nós sabemos que a nossa vida tem bênção, irmão. Às vezes tem problemas, não é? Às vezes tem dores, você trabalha e tem dores ali. E isso não representa que você está condenado, não. Não quer dizer que você está sendo infiel a Deus, não. Entendeu? Isso simplesmente faz parte da nossa caminhada nesse mundo. E Deus, ele pode usar, inclusive, o infortúnio na sua vida, na minha vida, né? Para o seu bem, para o meu bem. O que é que eu quero concluir aqui com essa mensagem? Veja o perigo, né, que nós estamos vivendo. As pessoas estão dando ênfase a coisas que a palavra de Deus não dá ênfase. Uma vez o irmão estava conversando comigo, ele disse, não sei o que, eu não converso com crente de bermuda.
Aí o rapaz disse, tá aí, o irmão ficou tão encabulado que foi em casa vestir uma calça, né? Foi vestir uma calça. Eu disse, rapaz, onde é que está na Bíblia dizendo que crente tem que usar calça e não deve usar bermuda? A pessoa, ela fez uma ênfase tão grande, ela fez uma rudez tão grande para dizer que era 24 horas de calça. Entendeu? Calça comprida, até para tomar banho, vai de calça. Aí, é um negócio complicado, né? Onde é que está na Bíblia isso? Você está entendendo? Onde é que está na Bíblia isso? O que é que está escrito na Bíblia? Irmãos, o sábado aparece na Bíblia mais de 100 vezes. Onde é que essas pessoas falam do sábado na igreja delas? Observe, aquilo que a Bíblia dá ênfase é simplesmente ignorado. E aquilo que a Bíblia não fala, eles dão ênfase como se fosse uma coisa tão santa que se você não usar calça, você vai para o céu. E é desse jeito mesmo, entendeu? É desse jeito. Dão uma ênfase a uma coisa que não tem representação, valor nenhum nas Escrituras. E por isso que o nosso mundo está como está, não é? As religiões falsas iludindo cada vez mais pessoas. E por que elas iludem? Porque as pessoas gostam de ser iludidas. Você está entendendo? Se eu chegar para uma pessoa e disser que ela tem que se arrepender dos seus pecados, que ela tem que seguir o Evangelho, que ela tem que aceitar o sofrimento, se vier de Cristo, ela vai achar bom. Mas se eu chegar para ela e começar a dizer a ela que ela tem a fé, que eu vou expulsar o demônio, que você agora vai ser rica. Por isso que o inimigo está dando às pessoas exatamente o que elas procuram. Mas não é assim com os servos de Deus, com o povo de Deus. O povo de Deus não anda à procura de benefício para si. Você lembra qual foi o problema de Jó? Jó não tinha problema nenhum, mas o inimigo disse, não, ele serve a Deus por interesse. É exatamente a realidade do mundo hoje. As pessoas servindo a Deus por interesse em coisas materiais. Quando na verdade o nosso verdadeiro interesse deve estar nas coisas espirituais. Eu estou abençoado, Leda. Você está abençoada, Alda. Não é porque você está rica materialmente, é porque você está rica espiritualmente. Porque a salvação sua está garantida nas mãos de Cristo. Porque você vai poder ver Jesus na primeira ressurreição. Jesus olhou para os apóstolos e disse assim, vocês não se alegrem porque vocês estão expulsando demônios, não. Mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Isso é o que realmente é valioso, é precioso, isso é o que realmente eu e você devemos buscar. Eu posso buscar um emprego e não encontrar. Eu posso buscar a cura e não encontrar. Isso não quer dizer nada. Mas toda vez que eu disser assim, Senhor, o Senhor escreve o meu nome no livro da vida, isso daí realmente é algo pelo que você tem a agradecer e valorizar. É uma bênção muito superior a qualquer emprego, a qualquer cura, a qualquer coisa material que esse mundo ofereça. E isso simplesmente não é enfatizado no mundo religioso de hoje. Meus irmãos, aqui eu concluo essa mensagem. Eu ia falar até 1h da tarde, mas o tempo já está muito transcorrido, né? E já algumas pessoas estão reclamando aí, querendo o travesseiro. E por isso nós vamos ficar de pé agora e vamos orar. É. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos revela o caminho. Como está escrito lá em Daniel, se os sábios entenderão as Tuas palavras, mas os perversos sempre procederão perversamente, as pessoas movidas por egoísmo, ganância, até mesmo pessoas sinceras que pensam estar buscando a Deus nessas falsas religiões. Que o Senhor venha trabalhar no coração dessas pessoas, no nosso, para nos ensinar o preceito que realmente a Tua palavra ensina. E dar a ênfase correta, como Jesus disse àqueles 2 discípulos, para que não venhamos ser nércios nem tardios de coração para entender o que está escrito. Que nós venhamos confiar em Ti e venhamos descansar em Tuas promessas, na certeza de que ao Teu lado nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém.